Agora sim, hein? Vamos iniciar com muito carinho aqui mais um plantão de dúvidas, né? Plantão de dúvida da pós-direito civil e processo civil. Vamos juntos. Quero muito que você aprenda a prática. Juntos vamos evoluir. A intenção sempre é essa. Eu sempre falo que precisamos estudar, precisamos nos atualizar. Isso é obrigatório, né, gente? Isso é obrigatório para que possamos ter qualidade, para que possamos entregar um trabalho ao nosso cliente com respeito. Então isso é importante. Vamos juntos então, iniciando mais um plantão de dúvida. Quero lembrar a você que quem quiser fazer o curso de uso capião ainda tem vagas, o curso exclusivo de uso capião e regularização de imóveis, então tem vagas ainda. Então é só entrar em contato aqui, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar então, com muito carinho. Parabéns para você que está aqui. Vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre a advocacia na prática nas ações de investigação de paternidade e também socioafetividade. Então, eu quero trazer para você que esse assunto é muito importante e merece uma atenção especial. Professor Júlio, investigação de paternidade. Nós sabemos que a investigação de paternidade ela pode e deve ser feita em vida, mas também pode ser feita após morte. E a socioafetividade? Eu falo que é uma das ações mais novas, né, do direito de família, é a ação do amor. Por que a ação do amor? Porque é uma ação que você vira pai, vira mãe da criança, do adolescente, porque você provou amor através de Facebook, Instagram, você demonstra, entre várias outras provas, claro, você demonstra que você que cuida daquela criança, aquele adolescente, você consegue sim se tornar o pai e a mãe. Lembrando que a ação declaratória de socioafetividade não pode ter vínculo, né? Ah, professor, eu sou um tio, eu quero fazer uma ação declaratória de socioafetividade, meu cliente quer fazer, não dá. Quando existe filiação, gente, nós temos que lembrar que a ação é guarda. A ação é guarda, é outro tipo de ação. Guarda, eu discuto a guarda, se eu sou tio, se eu sou pai, se eu sou mãe, se eu sou os avós, guarda. A investigação de paternidade é para descobrir se é o pai. Lembrando que a investigação de paternidade, mas existe investigação de maternidade também, tá? Então, olha quantos assuntos importantes que nós precisamos estudar hoje. Vamos juntos, vamos navegar aqui. Vamos lá. Ação declaratória de afetividade, ou socioafetividade, tanto faz. Quando eu falo dessa ação, eu estou falando da ação mais nova, mais recente do direito de família. No Brasil nós sempre tivemos a adoção que exclui o pátrio poder. Professor Júlio, quero adotar uma criança, tem vários requisitos. Essa criança, quando está no orfanato, essa criança, quando já foi feita a dissolução do pátrio poder, você só adota, né? Que é muito comum no Brasil. Mas quando você quer adotar aquela determinada criança, aquele determinado adolescente que ainda tem vínculo com os pais, o pátrio poder, você precisa fazer uma ação de dissolução do pátrio poder e adoção. Na mesma ação. Olha como é diferente. A ação de socioafetividade, ela não vem para quebrar, tirar o vínculo do pai e mãe com a criança. Ela vem para somar. A ação de socioafetividade ou afetividade é aquela ação que apareceu muito na mídia há pouco tempo atrás, onde de fato a criança passa a ter dois pais, duas mães. É claro que isso envolve direitos sucessórios, é claro que isso envolve muita coisa. É uma ação que pouco advogado sabe que existe e poucos advogados sabem fazer. Por isso é uma ação que hoje custa em média de 15 até 30 mil reais de honorários, porque pouca gente sabe atuar nessa ação. O nome da ação? Ação declaratória de socioafetividade ou afetividade. É a prova do amor. É uma ação que eu vou provar o amor que eu tenho pelaquela criança, adolescente. Isso é muito comum, hein, gente? É muito comum. Um cliente recentemente fez uma ação, ele e a mulher, a esposa, cuidava de uma criança que morava aos fundos, na casa dos fundos. A mãe ainda é dançarina de um grupo de axé, e ela fazia shows, e ia com o grupo, a criança ficava sozinha, gente, sozinha. Foi até aí que a mãe começou a fazer amizade com os pais, porque os vizinhos da frente, a mãe avisava, vou deixar a Carolina, e eu quero que, se possível, vocês podem olhar para mim.
E essa menina começou a ganhar um amor de pai, um amor de mãe, começou a chamar de pai, começou a chamar de mãe, depois de ter chamado de tio. Começaram a levar, a primeira vez foi no cinema, no McDonald's, e primeira vez de tudo com a menina Carolina que foi com eles e não com a própria mãe, a mãe biológica. E o casal desenvolveu um amor e decidiram fazer a ação declaratória de socioafetividade após a mãe ter ficado com ciúmes e ter proibido a menina, né, a menina de 11 anos, de visitar eles, e eles visitarem a menina. Começou a ficar com ciúmes, porque a menina gostava mais de ficar com o casal do que propriamente com a mãe. E ela ganhou. Ela ganhou a ação. O casal ganhou a ação. Depois que você ganha a ação declaratória de socioafetividade, você passa a ter o seu nome na certidão de nascimento, como pai, como mãe da criança, foi o que aconteceu. E a partir dali entra direito às sucessões, entra o direito de guarda, e aí pleiteamos a guarda, e a guarda ainda está em discussão. Mas conseguimos a guarda provisória. Então é uma realidade. Ah, professor Júlio, mas tirou da mãe, mas é a luta pelo amor. Quem cuida melhor? Essa é a discussão. Então é uma ação muito importante. Agora, deixando de lado a ação de socioafetividade e trazendo aqui em questão a investigação de paternidade, a investigação de paternidade é uma ação, como o próprio nome diz, para investigar a paternidade. Pode ser a maternidade, em vida ou em morte, hein? A ação de investigação de paternidade é uma ação judicial que ocorre quando o investigado se recusa a contribuir para a elucidação dos fatos extrajudicialmente, ou nega, né, a se submeter ao teste de DNA. Lembrando, o teste de DNA, no artigo 98, quando eu consigo justiça gratuita, ele entra, hein? Ele entra como um dos benefícios da justiça gratuita. O teste de DNA que era caríssimo, né? Hoje você faz com R$300, hoje você consegue fazer teste de DNA. Melhorou muito, né? Que as coisas sejam mais acessíveis, né, gente? Em todos os sentidos. Quando nós falamos aqui, o objetivo dessa ação é a realização da perícia, o teste de DNA, para comprovar, se positivo, que é pai da criança, o reconhecimento da criança. É importante lembrar que o teste, né, investigação de paternidade, ele obriga, sim, a fazer o teste de DNA. Se o pai, o homem, se recusa a fazer, existe a presunção. É um ponto importante. Uma pergunta que foi feita: quanto custa essa ação, professor Júlio? Essa ação de investigação de paternidade depende muito de cada caso, mas é uma ação que as tabelas da OAB falam de 5 até 10 mil reais, tá? Como que é feito, né, o processo de investigação de paternidade? Então, é uma ação judicial, respeitando o artigo 319. Nessa ação judicial, a princípio, quando uma criança é registrada somente com o nome da mãe, isso acontece muito no Brasil, o cartório comunica ao Ministério Público a situação, e o Ministério Público, por sua vez, ele busca contato tanto com a mãe quanto o suposto pai, por meio de notificação com o propósito de reconhecimento de paternidade extrajudicial. Existe esse trabalho, né? Quando não é feito assim, aí normalmente a mãe procura um advogado, advogada, que ingressa com uma ação para provar que realmente é pai, né? Que aquele sujeito é o pai da criança, e vai constar, através do mandado judicial, na certidão de nascimento da criança. Tá? Então isso é importante. Quando nós falamos o que precisa para a investigação de paternidade, na verdade, provas, né? Provas, se possível, provas do relacionamento, nem que seja um relacionamento temporário, mas desse contato, né? Que teve uma relação, eu tenho que provar isso, eu tenho que buscar isso, né, nessa ação. E principalmente, né, como que eu ganho essa ação? É no DNA. Normalmente o DNA, se não existe presunção, porque a parte contrária se negou. Mas os documentos são utilizados, né, muitas vezes certidão de nascimento, carteira de vacinação que conste o nome do pai da criança, se houver, claro, cartas, bilhetes, fotos que possam provar o relacionamento, se houver, certidão de batismo, onde consta o nome do pai e do filho, se houver também, claro, exame de DNA principalmente, se houver comprovantes da relação das despesas com o filho menor, então isso é muito comum. Nós temos até uma súmula 301 do STJ, né? A súmula 301 do STJ esclarece o quê? Que em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submete a exame de DNA e induz a presunção juris tantum da paternidade. Então, professor Júlio, por que quem se recusa a fazer teste de DNA vai assumir, né, vai perder a ação, o réu da ação? Porque nós temos uma súmula, a 201 do STJ, esclarece muito bem que se existe a recusa do teste de DNA, então por que você está recusando? Então você vai se tornar pai, existe a presunção. Então é uma realidade, essa súmula ela é uma súmula que é muito polêmica, mas é a realidade, tá? Quando o pai pedir o exame de DNA,
também acontece, tá? Não é só a mãe que pede o exame de DNA, né? Na verdade, a criança é representada pela mãe, mas pode o pai, né? Pode ele falar, não, esse filho é meu, eu quero assumir. Não, não é seu, mas é meu. Fica aquela briga. Então a situação pode ser inversa também. Já advogamos aqui no escritório várias vezes para pais que queriam provar que é pai, né? Que é pai, que é o genitor, porque a mãe não queria que ele assumisse por briga, por várias questões. Então é possível também. Então a medida ela é aplicável tanto para contra o suposto pai biológico, né? Se vivo ou morto, quanto também para o pai que tem interesse em assumir a criança. Lembrando que existe investigação de maternidade. Você fala, mas professor Júlio, como isso? Você sai da barriga da mãe. Mas às vezes a mãe abandonou a criança, né? Abandonou e depois fala, não, essa criança não é minha. Acontece de tudo. Então existe essa ação sim, é uma realidade. Então, quando o pai, normalmente ele quer assumir, ele também pode ingressar com essa ação, ele pode ter legitimidade também para propor a ação, tá? Um outro ponto que eu queria responder também, quando o pai pode pedir o exame DNA, professor Júlio? A medida é aplicável em duas situações, quando o suposto pai biológico estiver morto ou sem paradeiro conhecido. Conforme determina a legislação, a juíza, o Poder Judiciário convocará preferencialmente para o exame os parentes de grau mais próximo do suposto pai. Então essa ação, gente, muitas vezes, é o pai que vai fazer DNA, não. Pode ser convocado um parente mais próximo para fazer o teste de DNA também, inclusive os avós, hein? Isso é importante também. Mais uma pergunta que foi feita que eu achei interessante aqui, o doutor Rogério. Professor Júlio, quem paga o exame de DNA na investigação de paternidade? Vamos lá, Rogério, olha só. É válido, é importante, né, esclarecer que apesar do DNA poder ser pago pelo poder público, no caso de justiça gratuita, o tempo de espera é longo, né? Então, por isso, o ideal é considerar os meios particulares para o exame. E quem paga é o autor do processo, tá? O autor do processo, mas no caso, né, da paternidade comprovada, o réu deve ressarci-lo, ok? Então tem essa regra, hein? O réu deve ressarci-lo da paternidade, isso. Agora, já aproveitando sua pergunta, quais são os custos dessa ação? Toda ação no Brasil, nós vamos ter que gastar com taxa judiciária e citação, salvo se eu conseguir isso gratuita. Na investigação de paternidade é a mesma coisa, né? Eu gasto com taxa judiciária, gasto com citação e gasto com o teste DNA. Então, interessante. Várias tabelas da UB também falam em um valor dessa ação no mínimo 3.750, tá? Mas valor de mercado 5 mil, de 5 a 10 mil. As tabelas da UB, alguns estados falam em 3.750, então isso é importante saber. Vamos lá, mais uma pergunta que foi feita aqui. Professor Júlio, o que acontece quando o pai descobre que o filho não é seu? Vamos lá, respondendo essa pergunta aqui, isso, né, ocorre sim a ação de investigação de paternidade, justamente para descobrir que é o pai. Mas é possível requerer também, gente, isso é importante, a desconstituição, anote aí, hein, da paternidade. Então existe a ação declaratória de investigação de paternidade, ou ação de investigação de paternidade como é usada, mas eu também, se eu desconfio que o filho não é meu, eu faço uma ação chamada desconstituição da paternidade, olha o nome, hein? Desconstituição da paternidade através de uma ação negatória de paternidade. Então, o nome da ação, o nome correto é ação negatória de paternidade. Ação negatória de paternidade. Nessa ação eu vou pedir o quê? A desconstituição da paternidade. Ok? Combinado? Mais uma pergunta interessante que eu gostei. Professor Júlio, quanto tempo dura uma ação de investigação em paternidade? O professor advoga no Brasil todo. Eu percebo que era uma ação que não é demorada. É uma ação que tem durado aí 45 dias, 30 dias até 6 meses. Não dura mais que isso. É uma ação que costuma ser rápida. Claro que se o fórum, o cartório é ruim, atrasado, qualquer ação que bater lá vai enroscar. Mas é o tempo dela, tá? Mais uma pergunta que foi feita, qual o prazo para o marido investigar a paternidade do seu filho? Vamos lá, pergunta boa também. É importante, as informações colhidas no cartório serão encaminhadas ao juiz, né, que intimará o suposto pai para que se manifeste, apresente a defesa e tomará as necessárias medidas. Mas o suposto pai não atender no prazo de 30 dias, negar a suposta paternidade, na verdade é uma ação que não tem prescrição, né, gente? Não tem prescrição, eu posso fazer a vida toda. Então, existe, muitas vezes o filho propõe depois de adulto. Quantas vezes aqui no escritório, pessoas com mais de 40 anos decidem propor ação de investigação de paternidade, né? Nós somos com um caso aqui com um cantor sertanejo, conhecidíssimo, né? E o filho já tem 38 anos, ele quer investigação de paternidade, e pior que se olha pro rapaz é a cara, né? Então tem isso também.
Vamos lá, mais um ponto também que eu queria trazer para você, o que diz a súmula 636 do Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ela é firme, gente, no sentido que a folha de antecedentes criminais é o documento válido o suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência, motivo pelo qual não há que se falar em constrangimento ilegal na aferição negativa desse elemento. Tá? Então, por que alguns advogados utilizam essa súmula? Utilizam em virtude da questão de guarda, briga de guarda, para conseguir mudar a guarda, mudança de guarda, o guardião, isso é muito comum, tá? Então é outra situação. Vamos lá, mais uma pergunta foi feita aqui, professor Júlio, minha cliente, posso fazer o teste de DNA sem autorização da mãe? Gente, olha só, em relação a essa pergunta, hein? A resposta é: a legislação permite, a legislação permite sim a realização do exame somente com a presença do pai, desde que o filho já esteja registrado em seu nome. Lembrando que a mãe terá o direito de contestar sim o resultado emitido por não ter participado do processo, mas é um direito de contestar apenas, tá bom? Então, ponto importante também. Legal, então, investigação de paternidade, lembrando que é uma ação que eu busco em vida ou pós-morte, tá? Então, isso é investigação de paternidade. Quando nós falamos aqui dessa ação, o grande objetivo da ação de investigação de paternidade é, de fato, gerar a responsabilidade, né? O pai tem que ser, de fato, existe uma situação, claro que compulsória, mas vai ser formalizada a situação, né? Então, essa é a realidade. Quando nós falamos aqui de investigação de paternidade, é uma ação muito utilizada nesse cenário no Brasil. Lembrando que pode ser feita também na gestação. Na gestação eu também posso buscar a investigação de paternidade. Existe muitos teóricos, né, que entendem que a criança pode correr um risco, alguma coisa nesse sentido, mas fato é que ela pode ser feita assim na gestação, tá? Então, isso é importante. Quando nós falamos de conceito aqui, de investigação de paternidade, o que eu quero trazer para você? Alguns pontos importantes. A investigação de paternidade, ela é precisa, né, para definir o termo filiação. Esse é o grande objetivo que eu falo no meu livro também. O conceito geral, nós podemos resumir que a filiação é a relação entre pai e filhos, né, cujo vínculo pode ser de origem genética ou biológica. Então, importante. O direito brasileiro mudou. Então não é só mais genética e biológica, é afetiva ou registral. A ação declaratória de afetividade, nós conseguimos provar o quê? Essa relação afetiva para gerar a relação registral. Então é diferente. O direito a esse vínculo, gente, de filiação, é indisponível, tá? Então, ponto importante também, é indisponível. Ou seja, ninguém pode abrir mão dele, nem o filho, nem o pai, né? Por isso o pai também pode ingressar com a ação o tempo que for. Eu quero trazer para você que a investigação de paternidade, gente, considerando a hipótese de uma pessoa não ter sido registrada com o nome paterno, acontece muito, contendo apenas sua certidão de nascimento, o nome da mãe, isso na certidão de nascimento, muitas vezes no RG também, a fim de traçar, né, um caminho no sentido de interromper esse ato vexatório, que muitos que eu atendo aqui falam: eu não me sinto confortável de ter só o nome da mãe, eu tenho pai, eu não nasci só da mãe, né? Então, muitas pessoas buscam isso, buscam não a pensão alimentícia, não os direitos sucessórios, mas buscam sim compor essa situação registral. É uma realidade, tá? Então, importante. Nós sabemos que a certidão de nascimento, o termo de nascimento no registro civil, ele é um documento dispensável, né? Existem casos em que o filho nasce e não é reconhecido pelo pai biológico, e você sabe, na mídia tem muita gente, muitos artistas nesse sentido também, então é uma ação eficaz nesse sentido, até o mesmo objetivo dessa ação é gerar filiação, e gerando filiação, claro que vai gerar outros direitos sucessórios, direito de guarda, visita, até abandono afetivo, que é uma ação também, quando um pai, a mãe larga uma criança, um adolescente, não dá atenção, cabe ao abandono afetivo, lembrando que não é só dos ascendentes para os descendentes, mas os descendentes para os ascendentes também, então é uma realidade, tá? Uma pergunta que foi feita aqui, que eu achei interessante aqui, foi essa aqui. Professor Júlio, como que é o procedimento? O procedimento da investigação de paternidade, você distribui a ação, distribuindo a ação, vai chegar no momento processual, que vai ocorrer o pedido de DNA, se for negado existe a presunção, se fizer e constar, a ação é procedente. E aí, expedido o mandado judicial, enviado ao cartório de imóveis, vai constar na certidão de nascimento da criança, adolescente, do adulto, a filiação completa, e aí gerando outros direitos também. Tá? Então, lembrando que todas as ações que envolvem pátrio e poder, direito de família, em regra, existe a atuação do MP para se manifestar e podendo participar.
O procedimento de averiguação, gente, ele se dará, a pessoa interessada vai procurar então o Poder Judiciário, lembrando que pode procurar o advogado, advogada, pode orientar o cliente a procurar a própria vara de família e sucessões que preste serviço, a Defensoria Pública, e aí, dessa forma, né, existe a ação, feita a ação, existe todo o procedimento. Lógico que o réu, nessa ação, ele tem o direito de se defender após a citação, é um princípio constitucional, ele vai se defender, mas eu falo que é muito difícil você se defender negando fazer o teste de DNA, né? Então é complicado. É importante também, uma outra pergunta que foi feita também que eu achei interessante, e se o suposto pai não quiser fazer o teste de DNA? Então nós já falamos aqui, existe a presunção, né? O meio jurídico existe a presunção relativa, porque ele não quer fazer, vai assumir, vai se tornar o pai. Então é a regra. Ah, mas pode recorrer, tem tese, mas é pacificado no Brasil, né, nesse sentido. Então cuidado com isso. Outra pergunta que foi feita, e se o suposto pai, professor Júlio, não for encontrado? Se o suposto pai não for encontrado, para responder à ação, pode eles, mora em qualquer local incerto, não sabido, que é o termo que nós usamos, então pode sim alguma pessoa mais próxima da família ser convidada a fazer, convocada a fazer o teste de DNA para investigação, para provar, né? E também, se acontecer de não ter parentes, aí testemunhas, né? Testemunhas, é muito comum a audiência de instrução e julgamento, testemunhas que comprovem a relação. O ideal é que as testemunhas sejam pessoas que tiveram contato com as partes e como amigos, né? Como amigos do pai, amigos da mãe, parentes do possível pai. Além disso, investigante, né? Pode promover também, juntamente com os autos, fotos, imagens, para demonstrar o relacionamento também. Aí a outra pergunta foi feita, e se o suposto pai, professor Júlio, tiver falecido? Então existe ação de investigação de paternidade pós-morte, né? Então é muito comum também as provas com base em testemunhas, documentos, né? Imagens, fotos, recibos, recados, mensagens. Então, e no último caso existe até a possibilidade de você fazer, sim, um exame pós-morte, né? É uma situação mais complexa, mas isso pode acontecer também, onde ocorre sim a investigação e também, mas normalmente se tem parente vivo, parente próximo, o parente é convidado, né? O corpo para mexer, fazer todo o procedimento, né? Retirar o corpo que já foi sepultado, isso é o último caso, segundo a justiça brasileira, é assim que tem determinado, né? Porque aí entra outras questões polêmicas, inclusive, entre elas o respeito ao corpo, né? Então tem tudo isso também. Vamos lá. Quem pode impedir a investigação de paternidade? Então, a mãe, né? A investigação de paternidade geralmente é iniciada pela mãe, representando os interesses da criança ou adolescente, solicita a realização do teste de DNA para determinar a paternidade, mas pode ser feita também pelo suposto pai também, e o filho, quando já adulto, ele pode propor essa ação também, tá? Então, isso é importante. Ação de investigação de paternidade, eu vou investigar a paternidade, o próprio nome diz, né? Existe a ação negatória de paternidade, que nós já conversamos aqui. A ação negatória de paternidade, eu estou negando a paternidade porque eu não quero assumir, né, um filho que não seja meu filho. Então, é ação negatória de paternidade. Cuidado, são ações diferentes, hein? A ação socioafetividade é outra ação. O objetivo dessa ação de socioafetividade é outro, né? O objetivo que eu tenho nessa ação não é excluir o pátrio poder, mas sim somar, se tornar pai, se tornar mãe. Essa é a realidade, tá? Então, importante também deixar claro isso. Quando nós falamos aqui, gente, de investigação de paternidade, essa ação é uma ação complexa, claro que é, porque a outra parte tem o direito de se defender, a outra parte pode se negar a fazer o exame, existe a presunção, existe teses recursais quando ocorre essa presunção. Então, é uma ação interessante nesse sentido, né? É uma ação que pode demorar muito, pode ser cansativa, é uma realidade, mas fato é que são os meios adequados, tá? Já falei aqui que a negatória de paternidade, então ela tem o objetivo de negar a paternidade, é outra situação, ok? Outra situação onde eu vou buscar provas o suficiente para que eu não assuma aquela criança, aquele adolescente, então isso é importante. Outro ponto que eu queria falar para você também, eu posso fazer ação, isso é muito comum, hein, gente? Acorda aí, presta atenção aqui na aula, ó. Você que é advogado está nos assistindo. A investigação de paternidade é uma ação que eu posso cumular com alimentos. Então, detalhe, pulo do gato, hein? Muito advogada acaba fazendo a ação de investigação de paternidade e esperando ver o que vai acontecer para depois fazer a ação de alimentos. E estrategicamente pensando,
você pode usufruir da ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos, tá? Então, é uma realidade. E aí eu trouxe um croquis para você. Quando cabe, né? Essa ação, ela pode ser utilizada para formalizar, né? A busca dessa ação é a formal declaração da filiação. Isso é importante. Documentos exigidos, nós já falamos aqui, certidão de nascimento do investigante, RG-CPF do investigante ou do seu representante legal, comprovante de residência, que pode ser conta de água, luz, telefone, do requerente e do seu representante, documentos que demonstrem sim os membros, né, da entidade familiar, do interessado, tais como um contra-cheque, carteira de trabalho, comprovante de recolhimento de Bolsa Família, benefícios, declarações de imposto de renda, qualificação e endereço residencial pode ser do trabalho, né, do investigado, documentos que sirvam como indício de prova, né, cartas, fotografias, etc., rol de testemunho, ideal é fazer essa ação, a petição inicial eu sigo 319, mas já apresento o rol de testemunhas, e outros documentos que fazem prova. Nessa entrevista, eu sempre falo, o que nós vamos perguntar e devemos perguntar para o nosso cliente, professor Júlio? Você vai perguntar quem é o suposto pai, se tem o endereço dele, se foi namoro, se foi uma união estável, se foi casamento, que tipo de relação, se foi uma relação atípica. Você tem que perguntar, você tem que entrar na história. Se pessoas viram, não viram, ficaram sabendo ou não, se tem testemunhas, isso é muito importante. Qual a natureza do relacionamento entre os genitores os genitores do investigando, então isso é importante, namoro, concubinato, união estável. Quando da concepção do investigando, os genitores coabitavam sobre o mesmo teto, uma pergunta importante. Qual o período desse relacionamento, o período de relacionamento dos genitores. Também é importante se o relacionamento, perguntar se o relacionamento era público ou era oculto, né? Então, isso é importante, público, notório, isso é uma pergunta interessante. Quais as provas a pessoa tem, o cliente tem fotos, WhatsApp, tem fotos no Instagram, isso é importante. Qual a reação do suposto pai no recebimento da notícia da gravidez, que reação que ele vai ter, porque às vezes o pai já negou, não assumo ninguém, esse filho não é meu, então você já sabe mais ou menos qual que é a linha, isso é importante, o advogado, a advogada entender, né? Então isso é importante. Também, gente, é importante qual a reação do suposto pai na gravidez, se ele ficou sabendo ou não. Isso é muito importante. Eu trago para você que eu sempre também procuro entender, e essa é uma pergunta que tem que ser feita, foi indicado no ato da certidão de nascimento ou não o nome do suposto pai para proceder à averiguação, né? Também isso é importante, tem a lei 8.560 de 92. Qual o motivo do suposto pai negar a paternidade? Uma pergunta que você tem que fazer. Tem algum motivo? Por quê? Desconfiança? Porque não quer mais? Qual o motivo? Os genitores possuem outros filhos? Também é importante, se você for acumular alimentos, uma pergunta interessante que deve ser feita. Outra pergunta, já procederam alguns tipos de exame para apurar a paternidade? Que às vezes já foi feito, exame lá atrás, não precisa da ação. A ação, na verdade, ela pode ser mais rápida se eu já fiz um exame consensual, então pode ser feita. Então isso é necessário. O suposto pai auxilia no sustento da criança atualmente ou não? De que forma? Só paga escola? Paga alguma coisa? Qual a atividade do suposto pai? A renda mensal, se você está pensando em acumular ação de alimentos, é importante. E também há testemunhas que têm conhecimento dos fatos. Então aí você já vai trazer o nome completo, RG, CPF, profissão, endereço, estado civil, você já vai qualificar para poder usufruir isso na prova, dentro do seu processo, né? Isso é importante. Então, quando nós falamos da ação de investigação de paternidade, gente, eu preciso sempre pensar se eu vou acumular ou não com a ação de alimentos. Faz toda a diferença, tá? Em regra, quando uma criança é registrada somente em nome da mãe, ou quando está informa o provável pai, o cartório remete ao juiz a certidão integral do registro e os dados do suposto pai para o envio de notificação. Por isso muitos clientes chegam no escritório, e se não aconteceu com você, vai acontecer, doutor, eu recebi uma notificação, eu estou com medo, porque é uma notificação que eu tenho que assumir paternidade, o que é isso? Então, é uma tentativa da paternidade consensual, né? O cartório é obrigado, ele manda para o MP, o MP dá o devido andamento. Então não é judicial. Notificação é extrajudicial. Citação é porque existe uma ação judicial de investigação de paternidade. A investigação de paternidade judicial já é um processo judicial proposto, solicitado pela mãe do menor, pelo próprio filho, também em idade, quando maior de idade, ou pelo genitor que deseja confirmar sua paternidade
no que nós conversamos, muitas vezes o suposto pai, ele quer assumir a criança, ele tem esse desejo, acontece muito, né? Acontece muito, também é importante bater um papo sobre isso. Quando nós falamos da ação de investigação de paternidade, eu posso fazer esse reconhecimento no cartório, professor Júlio? Pode fazer esse reconhecimento no cartório, direto no cartório, pode sim, nessa tentativa consensual ou uma outra tentativa, eu chego lá e faço isso. A investigação judicial, ela ocorre muitas vezes em virtude da negativa, né, gente? E tem lei que trata do assunto. Tem a Lei 14.138 de 2021, uma lei importante das ações de investigação de paternidade. Os filhos podem ser reconhecidos de forma voluntária ou judicial, especificamente quando a segunda forma, né, deve ser proposta a ação de investigação de paternidade, que é disciplinada pela lei, a lei mais antiga, 8.560, essa lei que é de 92, tá? Então tem a lei 14.138 de 2001, recente, e a lei 8.560 de 92, 8.560 de 92. Em relação à prescrição, é pacífico o entendimento da jurisprudência no sentido de que as ações de investigação de paternidade são imprescritíveis, tá? Então não vamos fazer confusão em relação a isso, sendo aplicável o artigo 1614 do Código Civil. O que diz o artigo 1614 do Código Civil, professor Júlio? O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento e o menor pode impugnar o reconhecimento nos 4 anos que seguirem a maioridade ou a emancipação. O entendimento que, a propósito, há entendimento simulado pelo Supremo, pelo STF, quanto à matéria. E lá o Supremo esclarece o quê? Na súmula 149, que é imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não é a da petição de herança, ok? Então, nós temos esse entendimento. Há outra súmula bastante conhecida sobre essa temática, sobre esse tema de investigação de paternidade, que foi editada pelo Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor: em ação investigatória de paternidade, a recusa do suposto pai submete-se ao exame de DNA e induz presunção juris tantum de paternidade, que é a súmula que nós falamos aqui. Ou seja, o entendimento quer dizer que se não houver, ou melhor, que se houver recusa do requerido em se submeter ao exame, a paternidade será declarada na sentença. E caso não existam outras provas que invalidem a presunção, posteriormente em 2009, esse enunciado foi consagrado da legislação, precisamente o artigo 2º-A, parágrafo único da Lei 8.560 de 92. Inclusive o artigo esclarece o quê? Que na ação de investigação de paternidade, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, estarão hábeis para provar a verdade dos fatos, tá? Outro ponto também, parágrafo único, a recusa do réu em se submeter ao exame do código genético, o DNA, gerará a presunção de paternidade a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório. Então, esse é um entendimento pacificado, hein, gente? Não dá para fugir disso, né? Então, é importante sempre levar em consideração. Legal, né? Então, assunto importante, já sabemos o valor, já sabemos quais são as provas. Em relação à ação declaratória de efetividade, eu provo com fotos, imagens, testemunhas também. Já sabemos a diferença da adoção, né? A adoção é uma outra ação. Eu posso, na ação de adoção, pedir a desconstituição do pátrio poder. Quando eu vou adotar uma criança, um adolescente, que já ocorreu a destruição do pátrio poder, é só adoção. Eu posso ir direto na vara de família e sucessões, quando é designada para esse trabalho, ou a própria vara civil, e tem vara da infância e juventude, que também, quando existe naquele local, ela que assume, né, normalmente esse trabalho, eu posso fazer essa pesquisa de forma direta, tá bom? Legal, gente, agradeço a você, mais um curso, mais uma aula, com muito carinho. É muito importante a gente estudar, se atualizar, para poder ajudar nossos clientes, tá bom? Obrigado e até a próxima.